E essa candidatura? Conta um pouquinho pra gente essa sua ideia de se lançar candidato à presidência da República, porque quem te acompanha muito pelo seu trabalho, empresário, escritor, influenciador digital, você fez vários cursos. Por que essa ideia de ser candidato à presidência da República? Porque 60% do Brasil não quer votar não vai votar nem no Luiz e nem no Messias. Então, eu fui aluno de escola pública praticamente a minha vida inteira, né? Já morei em periferia, eu lembro muito bem que quando alguém estava querendo reclamar ou encher o saco, aí alguém virava do lado e falava assim, se você não gostou, vai lá você e resolve. Então, eu não tinha cargo político, mas desenvolvia política de forma privada, e depois eu vou explicar sobre isso. Me coloquei, vou mostrar para o Brasil, né, em relação a uma direção. Eu vejo que a polarização ela não está levando o Brasil para direção nenhuma. Talvez eu seja o único pré-candidato que não vai usar fundo eleitoral na campanha. E eu quero falar para você que está assistindo, você que é brasileiro, você não tem essas duas opções. Essa gestão política de medo, de votar no ruim ou no menos ruim, ou da rachadinha ou da rachadora, isso não interessa para o Brasil mais. O Brasil precisa acelerar, precisa ter uma proa. E a resposta que eu concluo é falar que o Brasil até 2032... a gente vai colocar ele no topo mundial de economia, de educação, mas isso tem que passar por uma transformação de mentalidade do nosso povo. Muito bem, Paulinha. Agora, Pablo, quem você pensa como vice? Assim, a gente fala muito aqui de chapa, tem essa chapa Lula-Alckmin, que, enfim, já polemizou bastante. Quem você pensa como vice para fazer essa chapa? Se for depender da minha vontade pessoal, eu quero alguém do Nordeste, uma mulher divorciada, mais ou menos aí de uma faixa etária de 53 anos. Porque 43% dos lares do Brasil são liderados por mulheres. Mas tem que ser divorciada? Eu queria divorciada, justamente para sensibilizar. Eu achei curioso essa especificidade. Sendo bem específico, é por conta da sensibilização que a gente precisa de representar isso no governo, né? O governo sempre é montado de forma política, não pensando no povo. Com certeza. Então eu peguei um desenho pensando no povo e deixei claro essas minhas intenções e sempre vou responder de forma clara e específica. É bem específico, né? Não precisa ser tão preciosista, mas a política tem um jogo, né, por trás dela. Essa caminhada agora, eu já tenho 12 partidos comigo, apalavrados, só que eles falaram o seguinte, você precisa pontuar. Se você não pontuar 2 dígitos, a gente não tem compromisso com você. E aí me coloquei à disposição. E quando começar a pontuar, a piada vai virar um pesadelo. Esse nome você não tem aí de vice? Tem vários nomes, mas eu não vou divulgar nomes, né? Principalmente porque tem vários acordos já costurados com alguns partidos. E isso precisa de ter uma reação popular. Se não tiver, é só uma besteira falar nomes. Não, eu só ia perguntar se isso é uma estratégia no sentido de atrair o voto dessas mulheres, uma estratégia de marketing, digamos assim, ou se isso é um princípio seu de representatividade, de imaginar que no governo a gente precise representar essa parte da população que, como você já considerou aqui, é uma grande parte das mulheres brasileiras. Eu já respondi essa pergunta. Falei que é sobre sensibilização. Eu falei para sensibilizar realmente quem gasta o dobro de energia, né, para cuidar de uma família. Sensibilizar para voto, então, não no sentido de você entender que precisa de uma representatividade no governo dessas pessoas. Mas esse é o sistema eleitoral. Sim, eu não estou te julgando, eu só estou perguntando. Não, eu só estou respondendo a sua pergunta e reafirmando ela. O sistema eleitoral é esse, né? Se você quiser que as pessoas te ouçam, né, elas precisam ser representadas. Então, quando alguém vota, não tem nada demais. Ela está falando assim, eu confio em você. Você tocou meu coração, ou seja, é a forma de sensibilizar esse público e militar por esse público, né, durante o governo. Ô Pablo, pegando esse gancho da mulher divorciada, da representatividade, das mulheres, do casamento, a gente tem uma polarização muito forte no país hoje, não só entre Lula e Bolsonaro, mas em convicções, né, ideológicas, direita, esquerda, conservadores, progressistas. Eu queria saber em qual espectro você mais se alinha, se é um centro progressista, centro-direita, centro-esquerda, e como é que você vê essa questão familiar? Como é que você vê essa pauta de costumes defendida pelo governo Bolsonaro, que é anti-aborto, a esquerda é a favor do aborto, a direita pressupõe uma família mais tradicional, a esquerda alarga o princípio e o conceito de família, às vezes de maneira um pouco exagerada ou não. Como é que você vê a pauta de costumes, como você se alinha diante dessa pauta de costumes e como você se define ideologicamente? Vamos lá, 30% do eleitorado é dividido bem ao meio, né? 15% do eleitorado é a esquerda extrema e 15% a direita totalmente extrema.
O que acontece? A gente, como brasileiro, a gente não é obrigado a sustentar uma ideologia lá da Revolução Francesa que tem mais de 200 anos, com esse negócio de esquerda e direita. Sim. E eu sei que todo mundo quer me colocar um rótulo, mas eu vou te falar. Existem coisas muito boas que a esquerda produz na nação, só que quem é de direita ignora 100% do que é feito e falado. Exemplos. Causas sociais. Sim. Eu já fui da periferia, eu sei o que é passar fome. Não passei uma semana de fome, mas eu sei o sentimento, o que é isso, o que é ter dificuldade, o que não é ter dinheiro na família para pagar a conta. Mas a direita não faz causas sociais também? Por exemplo, auxílio família, essas coisas assim? Não, esse auxílio aí, ele foi alongado de um outro governo, né? Ninguém falou, queremos fazer isso. Isso é uma manutenção e até usar isso de forma de brand, né? Para continuar a angariar mais votos. Mas está errado, não. Tudo bem. Mas eu queria ver quem é homem ou mulher para peitar e cortar um benefício desse, né? No país que precisa de assistência. E foi doutrinado para isso. Então, o que acontece? Esse rótulo de esquerda e direita, ele veio, né? Tem só pouco mais de 200 anos que a gente está arrastando as nações com essa conversa, justamente para impedir o crescimento de um povo, né? Das pessoas crescerem como governantes. E aí o que acontece? Querem me colocar de um lado, eu não vou assumir isso, apesar de ser uma piada para vários, eu sou do alto, eu vou aceitar, vou tolerar tudo que vocês querem, mas 70% do povo não aguenta mais esse assunto. Se você chegar agora aqui na Paulista e perguntar para alguém que está com fome se ele é de esquerda ou de direita, ele só quer a comida. Você pergunta para alguém que está na fila de emprego, só quer o emprego, ele não quer saber de esquerda e direita. Para um empresário que quer financiamento, ele também não está nem aí para isso. Vocês vão enlouquecer essa nação com esse assunto. Então é o seguinte, não tenho expectativa nenhuma em relação a cortar ou diminuir os extremistas, eles vão continuar, mas não faz sentido a gente ter 70% da população que não importa com esse assunto. A gente pode voltar a ser um país pragmático, produtivo, focar em crescimento e fica parecendo alguém, né, que é ideológico demais, a pessoa vai virar e vai falar assim, você é murista, você está em cima do muro. Não, eu posso governar sobre todos. Se você é amante de uma ideologia, siga ela. Toda ideologia, ela vai limitar, ela vai alienar o cérebro. A minha ideologia, né, para ficar bem definido, é o Brasil. O principal pilar dessa ideologia chama-se liberdade. Tá? Você tocou no assunto de aborto. Enquanto a direita é contra, a esquerda é a favor, você falou. Se eu for para uma guerra, né, o Brasil entrar no estado de guerra, igual a Ucrânia está, e precisar de mim para defender o povo brasileiro, colocar um fuzil na minha mão, eu vou para cima. Por causa de quem? Por causa de vidas de brasileiro, não por causa de patrimônio brasileiro. Você é pró ou contra aborto? Vou te falar agora. Perfeito. Se eu for para a guerra defender uma vida, por que eu vou aceitar tirar uma vida de alguém que é indefeso? Essa é uma pergunta que eu te faço. Isso é uma pauta de direita, então. Você é contra Ou seja, eu não sou contra. Eu sou contra assassinato de vida inocente. Inclusive, eu vou sugerir que mude o nome aborto, porque vocês estão... Quando eu falo vocês, quem defende? Vocês acham que aborto é igual abortar um projeto. Acho que o erro de tipo, né, a tipificação penal, está parecendo de Seria projeto. Homicídio que você ia colocar? Não é homicídio, porque homicídio precisa de ter respiração, né? Mas uma coisa que você tem que entender é que ali é uma vida indefesa. E eu acredito que as mulheres que defendem o aborto, elas falam assim, meu corpo e minhas regras. Eu vou continuar achando que ela está certa nisso. O corpo dela é regra dela, ela decide o que quiser. Só que tem outro corpo lá dentro que não é dela. Então, sabe qual que é a discussão que eu quero trazer? Não é se eu estou certo ou se eu estou errado. 4 crianças por dia morrem afogadas no Brasil. Então, a gente vai tampar todas as piscinas para nenhuma criança morrer? Não, coloca uma telinha. Se você não quer engravidar, você põe uma telinha na genitália ou então na mente. Eu sei que é grosseiro isso, mas é para provocar o pensamento. A gente, enquanto Estado, a gente não decide quem vive e quem morre. No Brasil não tem pena de morte, a não ser no Código Penal Militar, em caso de deserção e em caso de guerra. Então, assim, a gente não mata ladrão, a gente não mata traidores da nação, ladrões que roubam trilhões. A gente não mata essas pessoas, vai matar os bebês que não tem nada com isso. Então, assim, a minha pauta, eu não sou engessado, você não vai falar assim, ele não pensa. É o seguinte, eu não concordo com um monte de coisa e eu acredito que o país, o presidente da República, ele pode pensar o que ele quiser, só que ele não pode falar o que ele quiser porque ele compromete a nação. Agora, minha pauta particular é liberdade. Eu quero dar liberdade para esse bebê nascer. Se não quiser cuidar dele, dá para alguém e alguém cuida. Zoe, deixa eu inserir o nosso Guga Noblar aqui na conversa. Guguinha, você está querendo falar, né? Claro, tudo bom, Pablo? Oi, obrigado, Guga, aí pelo tempo. Só sobre... Eu achei curioso ver um candidato a presidente que falou que não se importa com o que os americanos falam sobre a eleição. Eles já estão, inclusive, ameaçando com sanções econômicas se o Bolsonaro seguir refutando a eleição. Então,
há um risco aí, talvez você como candidato não esteja ainda percebendo, talvez você tenha, enfim, que prestar atenção no que eles estão dizendo, eles estão fazendo uma ameaça. E sobre as urnas, o pessoal falou que, do jeito que a Zoe todo mundo fala, parece que desde 96 é a mesma urna. Cada eleição a gente atualiza, inclusive nessa eleição a geração, vai ser o modelo UE do 2020, vai ser um novo modelo já nessa nova eleição, que foi apresentado desde dezembro do ano passado, está sempre aprimorando a cada eleição. Só uma pergunta, Pablo, Guga, se você me permitir, você acredita claro, que as urnas são 100% confiáveis? Eu queria só saber isso. Eu vou no que eles dizem, é 99%, mas não quer dizer que é 1% de erro, não. É 99% e esse 1%, na verdade, dizem que é só 0,01% de inconformidade. Certo. Isso são vários testes que foram feitos. Eu realmente não sou um especialista, eu vou em quem testou. E foram chamados vários especialistas que testaram e chegaram a essa conclusão. Então, eu estou tranquilo, como você também, com relação à eleição. Agora, Pablo, para misturar um pouco esse seu lado político também com a sua história de vida que as pessoas não conhecem, tem um vídeo seu muito polêmico, né? Que você está numa igreja orando, fazendo lá a sua oração e você pede para uma mulher, uma cadeirante, você faz uma cadeirante levantar da cadeira. Você tenta fazer uma cadeirante levantar. Você chega a ajudá-la a se levantar. Então fica a pergunta, um pouco brincando com isso. Se você não conseguir virar presidente da República, você vai virar um novo Jesus Cristo, um Jesus Cristo 2.0, um novo profeta que faz milagres? O que foi aquilo? Isso te incomoda? Você é o primeiro jornalista que faz esse tipo de pergunta. Isso te incomoda? Olha, me incomoda ver uma pessoa pegar um cadeirante e fazer aquilo que parece para mim impossível, né? O que seria você é cristão, ou Guga? Olha, só um pouquinho. Mas, enfim, eu não vou julgar, eu quero só entender assim. Mas então, curioso, ele vai entender. Porque você pegar uma cadeirante me parece muito apelativo, entendeu? Entendi. Me parece sem dúvida muito apelativo só um pouquinho. Você querer Guga, só me responde que eu já consegue fazer milagre. Eu já te respondo. Você é cristão? Eu sou judeu. Você é judeu. É o seguinte, o judeu acredita em milagre? Não. Desse tipo, não. Desse tipo, não. Primeiro, então, você não é judeu, porque o judeu pratica milagre. Existe o judeu ateu, você sabe, né? Então você é um judeu ateu. O judeu é um povo. Então. Eu acredito em milagre, mas você fez um milagre, Pablo? Responde pra gente. Não, deixa eu resolver com o Guga e a gente fala. É o seguinte, então você também é ateu, Guga? Não, eu sou judeu, que eu acredito em algumas coisas do judaísmo, mas jamais acreditaria no poder do Pablo fazer milagre, por exemplo. Achei bem apelativo. O Guga assistiu o vídeo, eu fiz o milagre? Você faz milagres? Ô, Guga, você assistiu o vídeo? Eu fiz o milagre? Ô, Guga, porque senão não tem milagre para as pessoas ouvirem, Mas ele que tá me perguntando, Vamos lá. É proibido fazer pergunta para jornalista, Guga? Não, mas eu só tô respondendo. Você assistiu o vídeo? Guga, você assistiu o vídeo? Assisti. E o que você viu no vídeo? Conta para todo mundo aí. Eu vi você pegar uma cadeirante, tentar levantá-la e passar essa impressão de que você estava ali. E ela levantou? De sofrimento. Ela levantou? Você, com o seu apoio, né? Ela levantou ou não? Chega a se levantar de leve com o seu apoio. E aí ela voltou e sentou? Coloca ela de volta. Ela voltou e sentou? Sim, mas então tá resolvido aí. Então tá resolvido aí. Qual foi a sua intenção? Ai, meu Deus. Olha nos meus olhos. Você fez o milagre da cadeirante levantar e andar? O Guga assistiu o vídeo. Não. Eu não vi o vídeo e eu sou um leigo jornalista. No seu stories. Eu quero olha nos meus olhos. Eu tenho um Você fez uma cadeirante levantar e andar? Eu não sabia disso. Vamos fazer o seguinte, entra nos meus stories. Não, Pablo, a gente tá perguntando pra você. O que aconteceu nessa história? Eu sou cristão. Eu vou te explicar. Tinha uma cadeirante que não andava. Você falou, levanta-te, anda, e ela ressuscitou? Ressuscitou? Ressuscitou da enfermidade. Você faz milagre? Você vai fazer o milagre de melhorar o Brasil, Pablo? Responda essas duas perguntas. Você faz aleijado andar e faz o Brasil melhorar? Fala pra gente. Só milagre, né, Adriles? O meu respeito aqui a todo o PNE do Brasil, são milhões, né? São pessoas com necessidades especiais. Eu acho que aqui já começou a ficar num tom cômico o assunto. Não, mas... deixa eu terminar de falar. Vai lá, querido. O que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que ninguém perguntou nada do futuro pra mim até agora. O Guga tá falando de Estados Unidos invadir a eleição do Brasil. Aí ele pegou um assunto aleatório falando de cadeirante. Quem tiver curioso... Mas isso passa seu perfil. Pode passar meu perfil. Entender o seu perfil. Meu perfil é de uma pessoa que fala que faz milagre. Deixa ele responder. Eu nunca falei faz isso. Milagre ou não. Então responde, por favor. Então é fica o seguinte, quieto, peraí. Vou explicar pra vocês. O Google, ao invés de pegar alguma coisa boa, foi lá e pegou um vídeo desse, né? O vídeo tá lá, vou deixar, coloca nos stories pra mim, Pablo Marcal 1, vocês vão lá, vocês vão ver. Seguinte, presta bem atenção.
Eu sou um cristão e qualquer pessoa que pedir para mim, Pablo, você pode orar por mim? Eu não sou covarde. Então, se você quer saber o que significa aquele vídeo, aquele significa alguém que não tem covardia, tá? Você perguntou, você faz milagre? Sim. Eu sou um milagre. Só de estar sentado aqui, eu já sou um milagre. Mas você fez ela andar? Cara, é só assistir no vídeo. Eu não vi, Pablo. Pergunta pro Google. Responde pra Vai gente. buscar o vídeo. A pessoa tá andando hoje em dia? Eu não sei. Tá cadeirante? Eu não Turma, sei. Paulinha, busca o vídeo. A gente vai continuar Isso, conversando pega o aqui com vídeo. o Pablo Marçal. Ela ao pediu vivo. oração, Pablo eu orei Marçal, por ela. Eu sou cristão, empresário, eu não sou covarde. pré-candidato